Vamos para mais um episódio! Tava com saudade desse formatinho, só eu e Tuto e eu. Ai, eu sinto falta às vezes. E hoje o tema é, olha, mais minha cara impossível, esse tema, né? Em contrapartida do moda, que eu subi episódios e falei que, tipo, não fazia muito com o meu gênero, esse aqui é completamente o contrário. Hoje vamos falar sobre mulheres no mercado. Ah, eu amo esse tema, porque eu sou do time Valorize as Mulheres. É claro que eu sou consciente. Então, nada de promover mulheres só porque são mulheres. Não. Promover mulheres porque elas são muito boas, possuem expertise e capacidade para isso, tá? Acho muito feio, inclusive, mulheres que só pensam em promover mulheres só por isso. Então, calma lá, né? É claro que o nosso gênero tem sido, sim, muito desvalorizado cada vez mais no mercado. Eu não ignoro esse fato. Porém, entretanto, por todavia, também não dá pra gente ir promovendo gente que não tá capacitada. Também não faz sentido. O menor sentido, inclusive. Então, o que acontece? Eu fui para um evento do RME, que é um evento promovido para mulheres, é uma rede só de mulheres. Inclusive, quem fundou o RME foi uma mulher maravilhosa. E antes desse evento, eu também fui para um outro, também promovido só por mulheres. Então, assim, foi muita coisa bacana. Eu gostei muito dos espaços, das ofertas de serviços, o que eu vi, e por isso que eu achei importante trazer esse tema para cá. Por quê? Isso é uma coisa que eu acredito muito, que eu acho muito bacana. Eu vejo que é uma deficiência que a gente tem no nosso mercado. Não só em relação a mulheres, mas em relação à oferta do que a gente tem para essas mulheres, ou o que a gente sempre vê divulgando. Eu vejo pouca divulgação sobre essas coisas. E eu fiquei sabendo por coisas pingadas, tipo, não chegou até a mim sozinha. Se não fosse amigas indicando, eu nunca teria consciência ou teria visto alguma coisa sobre esses eventos. Então, eu achei interessante falar sobre por conta disso. Mas, para além disso também, eu achei bacana trazer porque gente, mulher é incrível e eu ainda não entendo por que a sociedade esquece que a gente existe. Porque preciso estar, tô generalizando porque é gravíssimo, né? Há semanas atrás a gente soube de uma mulher que morreu por falta de atendimento médico porque desconfiavam que ela tinha sofrido um aborto, que ela tinha feito um aborto, né? E estava sofrendo as consequências disso. Então, assim, a gente precisa falar disso. A saúde da mulher é ignorada, né? A nossa vida, a nossa existência, de certa forma, é ignorada. Então, vamos falar sobre isso. Hoje eu vou falar de uma forma mais profissional. Então, a sua marca pessoal, mulher, já existe. Ela já está aí. A pergunta que fica é: como é que você está gerenciando isso? As pessoas estão te vendo como elas devem ver? Como você quer que elas vejam? É esse o nosso tema de hoje, além de ser mulheres no mercado, mas como a sua marca está presente, porque a gente precisa fazer isso muito bem feito, já que a nossa existência é meio que ignorada. Pausa para a água. Hoje eu vou fazer essa pausa cedo. Ai, é tão bom ver esse cabelinho azul. Ai, dá até um alívio no coração. Você tem o poder de transformar sua marca pessoal. Então vamos ver se você está fazendo isso. No mês de cadê? Agosto, eu fui no evento na Bitumami. Então, assim, o evento, ele foi feito num lugar só para mulheres. Eu achei isso muito fantástico. Porque as pessoas pensam que quando a gente vira mãe, e eu tô colocando a gente porque eu sou mulher. Não pretendo ser mãe, mas eu acho que é importante a gente colocar isso. As mulheres não perdem seu potencial por serem mães. Elas perdem o tempo livre, isso é fato. Mas eu fico pensando, se eu sou solteira, sem filhos e já não tenho muito tempo livre, imagina uma mãe, né? Então as coisas ficam mais difíceis mesmo. Mas vamos pensar de uma forma prática. As pessoas pensam que a gente perde o nosso valor, tanto por conta da licença maternidade. O nosso país é um dos países que mais demitem mulheres na volta da licença maternidade, inclusive. Então, condenam quem não quer ser mãe, mas também prejudicam quem quer ser e enfrenta esse desafio. Mas tudo bem. Nesse evento eu descobri que tinha esse espaço, esse Bitumami, e eu achei muito bacana. Não trabalha só mulheres nesse espaço, mas ele foi pensado para mulheres, para mães. Então, tem espaço para ficar com as crianças, tem espaço onde elas possam trabalhar e as crianças estão em segurança. São detalhes que fazem toda a diferença. Se a gente pensa que o home office já ajuda muito nesse sentido, imagina quando a gente coloca isso num grau maior de uma pessoa que
é outra pessoinha que depende de você. Então, isso também faz muita diferença. Então, a dona do espaço, inclusive, é uma mãe que sentiu essa deficiência. Depois que ela virou mãe, ela sentiu essa ausência de espaços voltados só para mulheres e principalmente que elas pudessem trabalhar de forma tranquila. Então, a gente sabe o quão é difícil deixar as crianças com outras pessoas e tudo mais, e eu achei isso tão bacana. Ai, Priscila, mas você nem é mãe. Cara, mas eu não preciso viver na pele o que a outra pessoa vive para saber a deficiência que ela pode sentir no dia a dia dela, para saber as dores que ela pode passar no dia a dia. E eu tenho muitas amigas mães. Então eu vejo as dores que elas enfrentam, que elas comentam que passam. Então eu achei isso de uma grandiosidade tremenda, que eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso. Então, conheça o Beach Mami, ele inclusive é aberto para você reservar para eventos. Você também consegue trabalhar lá. Então, eu vou deixar o perfil aqui na descrição. Visitem, porque o espaço é maravilhoso e tudo que é criado de mulheres para mulheres eu acho fantástico. Agora, que evento foi esse, né? E por que que eu falei que o tema era mulheres no mercado, marca pessoal e tudo mais? O evento, ele se tratava sobre isso, sobre você saber trabalhar a sua marca pessoal. E aí a gente conheceu três mulheres fantásticas que abriram sobre isso, falaram um pouco sobre a sua jornada e eu achei fantástico. Uma delas trabalhou, inclusive, com a Boca Rosa. Ela falou sobre o posicionamento diante de ser, da marca, né, da pessoa, da Bianca Andrade, que tem a marca Boca Rosa Company, como trabalhar isso também junto com a marca pessoal da dona, que também é uma marca muito, muito forte e que ela, por si só, também já colabora muito com a marca que ela entrega. Então, é a marca pessoal envolvida no profissional, numa marca de fato. Então, eu achei fantásticos aprendizados. Muita coisa eu já acreditava, eu já sabia que fazia parte. Eu sei que é um clichê, todo mundo fala sobre originalidade, mas eu acho que não tem como a gente falar sobre marca pessoal se a gente não falar sobre autenticidade. Então é muito importante que você seja você. Eu acho legal quando alguém ouve o Pod Pri e fala: Nossa, Pri, parecia que eu estava conversando com você, ou parecia que eu estava te ouvindo pessoalmente, porque você é daquele jeito também ao vivo. E eu gosto disso. Eu acho, eu levo como um baita elogio, porque é isso que eu quero. Eu quero passar a minha identidade. É Pod Pri, leva o meu nome. Então eu quero que leve minha identidade também. E a partir do momento que inclui a minha autenticidade, eu vejo que eu cumpri o meu papel. Eu vejo que eu fiz tudo que estava dentro do meu alcance para fazer acontecer. Então, é uma das coisas que eu mais gosto, que eu mais tenho um prazer e que mais fazem sentido. E lá elas falaram muito disso. Eu vou deixar o nome das convidadas desse papo na descrição. Eu amei conhecer cada uma delas e cada uma me ensinou muito. E o papo rolou muito também sobre ações que a gente pode fazer para isso acontecer. Não existe fórmula mágica. Então, para além do que a gente quer fazer no mercado, eu ouço muito, cada vez mais, pessoas falando que não querem prestar serviço, querem abrir seu próprio negócio, querem tocar da sua maneira, porque é muito isso. Às vezes a gente não casa com os valores da empresa que a gente trabalha. E isso incomoda muito no decorrer do tempo. E assim, a gente passa a maior parte das nossas vidas no trabalho, no ambiente de trabalho. Então a gente precisa se identificar com aquilo. Quando eu abri a minha consultoria, foi mais porque eu vi uma oportunidade no mercado. Na pandemia, surgiu uma baita oportunidade, eu fui buscada por isso. Acabou que eu não precisei fazer muito esforço para conseguir tocar a minha consultoria, mesmo a minha empresa durante o dia, mas eu percebi que muito das pessoas que estavam buscando a profissional que possuíam os meus valores. E é muito louco isso, porque as pessoas, ou a maioria dos clientes que me buscaram naquela época, me conheceram em espaços onde eu não me identificava com os valores da empresa. Então, a marca pessoal, ela vem carregada de valor, porque as pessoas, elas se conectam por afinidades com outras pessoas, por coisas que elas fazem no seu dia a dia. Não é por coisas aleatórias. Não é só por um rostinho bonito. Eu posso até seguir alguém só porque ela tem um cabelo colorido. Mas eu só vou me manter conectada com essa pessoa se fizer sentido. Porque se ela tiver valores muito divergentes dos meus, se ela viver uma vida muito diferente da minha, não vai fazer sentido. E é aí que entra a marca pessoal. A marca pessoal é como você se faz presente na mídia, como você se faz presente nas pessoas. As pessoas falam de você o que você quer que elas falam.
Ou ela tá falando uma versão sua que você abomina, que você não gosta, ou que você nem sabia, que você desconhece. Se você desconhece algum tipo desse, de alguma versão dessas que estão contando, tá errado. Significa que você não está se posicionando de maneira correta. Então, é possível você fazer uma presença digital sem você aparecer de fato, mas eu diria que é importante você aparecer, porque pessoas se conectam com pessoas e depois vem os valores, as afinidades e as características, mas num princípio básico, elas se conectam com pessoas. Então, é importante você aparecer. Eu vi um estudo, quando eu estava estudando neuromarketing, que as pessoas tentam visualizar rostos em tudo que é lugar. E é muito real. Então, você vê uma madeira manchada, você vai procurar dois olhos, uma boca, um nariz, orelhas, você vai procurar uma forma humana. Então, por isso que às vezes, na atividade dessa aula que eu vi experimental, inclusive, tinha até um vulto de algumas pessoas, de alguns, né, ídolos internacionais e mundialmente conhecidos, e aí eles colocavam assim: você conhece essa pessoa porque o seu cérebro ele tende a memorizar melhor quando você identifica um ser humano. Então, a identificação é a primeira coisa que tem que acontecer. E para isso acontecer, você precisa aparecer. Sinto muitíssimo. Mas você pode aparecer pouco, você pode fazer uma sessão fotográfica profissional e utilizando essas fotos para não aparecer tanto assim. Não é uma obrigatoriedade você também aparecer sempre com a constância muito alta. Inclusive, existe constância natural para todo mundo, tipo, a mesma para todo mundo. Ah, eu tenho que postar todo dia. Ah, eu tenho que aparecer 3 vezes ao dia. Não existe. Você vai ter que identificar o seu. Eu já fiz um dia sim, um dia não no meu próprio perfil, não funcionou. Eu já fiz com intervalo de 3 dias e funcionou por um tempo, depois eu tive que diminuir. Então, você precisa acompanhar. O seu público muda a forma como ele utiliza a mídia social e você precisa acompanhar essa mudança. Mas não entenda que a receita do bolo do seu coleguinha vai ser o mesmo do seu. Então, não acredite em gurus do marketing, porque eles vão passar receita de bolo igual para todo mundo, inclusive. É isso. Então, elas falaram muito sobre isso. Também comentaram muito sobre como a gente se posiciona, qual é a maneira mais correta de se posicionar. A maneira mais correta e mais coerente com você mesma. Então, não grava um vídeo performando mostrando lookinhos do dia, se não fizer sentido com você. Ah, mas é isso que engaja. É isso que engaja pro perfil que a pessoa gosta de fazer isso. A Camila Renault é uma consultora de marketing que eu admiro muito. Inclusive, estou ansiosíssima, porque antes de eu conhecer ela pessoalmente no RD desse ano, e até de rolar entrevista. Ai, eu tô muito ansiosa. Espero muito que dê certo. E ela aprendeu que ela precisava movimentar os stories dela. Ela é de uma geração que, assim como a minha, né, não tem o costume de aparecer tanto, mas ela tentou criar esse hábito para aparecer mais e se fazer mais presente. E ela viu que era uma coisa bacana e motivava ela a acordar cedo e se arrumar e postar o lookinho do dia que ela estava indo para trabalhar. É claro que o perfil dela não é nesse intuito de moda, de estilo, algo do gênero, mas era uma coisa que ela fazia porque ela gostava. E ela já se arrumava mesmo, então por que não postar isso como forma de bom dia? E eu lembro que quando eu vi esses stories, eu achei que foi muita cara dela, mas ao mesmo tempo eu olhei para aquilo e pensei, cara, não faz sentido comigo. Eu não sei se eu, Priscila, faria. E tá tudo bem eu, Priscila, não fazer. O que não tá tudo bem é eu, Priscila, não aparecer de forma alguma. Então, o que é do perfil da Priscila? Eu, de vez em quando um assunto me incomoda muito ou me alfineta de algum modo, seja positivo ou negativo, uma coisa que me impressiona muito, eu vou para as mídias sociais. Eu tenho dois exemplos muito claros disso. Coisas que me incomodam, eu gosto de ir lá para criticar. Então, às vezes, eu tô incomodada com. Eu lembro que teve quando estourou esse caso de o Uber, né, soltar coisas para as meninas, aquela é um cheiro que as meninas adormeciam e tudo mais. Eu lembro que quando eu tava no boom de é mentira ou é verdade, teve uma conhecida minha que sofreu isso. E, graças a Deus ela conseguiu escapar, mas foi quase assim. E eu lembro que muita gente falava com ironia, falando assim: ah, mas dentro do carro ele também não vai conseguir cheirar, então ninguém, só a menina que vai desmaiar. Se a janela dele estiver aberta e atrás não tiver, não tem como ele respirar. Então tem como ele escapar. E tanto que aconteceu com uma pessoa que eu conhecia. E eu lembro que eu fiquei tão revoltada com isso quando ela contou essa história que eu fui para os stories e fui compartilhar o que eu achava sobre aquilo. A minha angústia de como é difícil ser mulher,
de como cada vez é mais coisas que a gente tem que prestar atenção. A gente já nunca baixa a guarda, mas parece que as coisas só pioram com o decorrer do tempo. E aí eu lembro que eu fui falar sobre isso, mas semana passada eu fui no show do Gilberto Gil. E o público, a forma com que o público lidava com as pessoas, o público plateia mesmo, povão, assim, me impressionou muito. Porque uma moça desmaiou do meu lado e as pessoas acudiram ela e eu fiquei impressionada, porque um rapaz foi ajudar ela a levantar e pediu desculpa. Falou, nossa, me perdoa, porque eu tô te tocando sem sua autorização. Mas é porque foi automático meu, eu só quis ajudar. Ela falou que tudo bem, e tudo mais, era realmente pra isso que ele tava fazendo, era pra ajudar ela. E eu falei, caraca, eu nunca imaginei que eu fosse vivenciar isso. Nunca imaginei que eu fosse experienciar isso. Pra mim foi muito surreal. Muito assim, meu Deus. Tipo, como assim isso tá acontecendo? Eu nunca imaginei que eu fosse ouvir algo do gênero. Eu sei que existem pessoas bacanas, nem todo mundo é escroto, nem todo mundo é sem noção, mas eu não tinha visto de perto como isso poderia ser bacana. Assim, isso foi muito legal de ver. E eu fui nos stories contar essa experiência. Até porque eu sabia que muita gente também ia me perguntar como foi o show dele, porque muita gente conhece, mas nem todo mundo se interessa, e foi uma meta que eu tracei para esse ano. Frequentar mais shows nacionais, peças de teatro, musicais, inclusive. E graças a Deus estou conseguindo cumprir essa minha meta. Inclusive, vivam isso, gente. Vão viver experiências externas bacanas, sozinhos, acompanhados. Eu fui com uma amiga nesse final de semana para ver o musical do Tim Maia. Mas eu fui sozinha no show do Gilberto Gil, sabe? Então não esperem por companhias. Porque às vezes você perde de viver um momento histórico na sua vida por conta de uma falta de companhia que tá tudo bem. Você também pode ser sua própria companhia. Eu sei que para mulheres é um pouco mais complicado. Eu sei que rola um perigo muito grande de você andar sozinha na rua. Cara, reza e vai, sabe? Só vai, que vai dar certo. Se programa direitinho, se organiza. Tenta sempre pensar em pontos que tem muitas pessoas para você não ficar sozinho, correr risco de nada de ruim acontecer e deixa as coisas fluírem, sabe? Acho que tem tudo para dar certo. E eu tenho muita experiência com isso. Eu fui pro show do Fresno e no início do ano, sozinha também, e foi maravilhoso. Foi uma baita experiência que eu amei de coração fazer. E quero fazer mais vezes, inclusive. Quero ir em mais shows deles, porque eles são maravilhosos. E dá vontade de chorar, porque eu lembro. Eu lembro até de uma playlist que eu tenho no Spotify, que é Fedor da Adolescência. Cara, Fresno é muito fedor da minha adolescência, assim. Mas enfim, são coisas que a gente precisa viver. E eu sei que é complicado a gente pensar nisso quando a gente pensa como a gente é mulher, né? Mas isso faz parte de mim. Isso é muito original. Quem me conhece vai me identificar nessas ações, nessas falas, não vai achar estranho. Inclusive, os meus amigos vão ver aquilo e não vão falar assim: nossa, olha a Priscila querendo pagar de blogueira. Eu nem ouço isso, porque as pessoas já sabem como eu sou. Sabem que eu falo o que eu acho sobre algo positivo ou algo negativo. Então eu pensei nisso, eu falei, cara, eu preciso aparecer mais dessa maneira. Apareço todo dia criticando alguma coisa, seja, né, elogiando ou reclamando? Não, porque aí também não seria mais eu. A minha autenticidade é fazer quando realmente eu de fato acho que aquilo é importante, mas não só pra mim. É importante pro outro também. Eu tenho muitas amigas que nunca iriam pro show de Gilberto Gil. E a partir do momento que eu faço um depoimento bacana sobre aquilo, a pessoa muda a percepção e vai, entendeu? Assim como eu também já deixei de ir para muitos lugares pensando, pô, sozinha não vai fazer sentido, mas aí eu vejo que uma amiga foi, esse final de semana mesmo aconteceu exatamente isso. Uma amiga foi para um restaurante que vende comida típica paraense. E eu já sabia que isso existia lá na Augusta, pelo menos. Como ela falou que é perto da casa dela, imagino que não seja esse que eu ouvi falar. Mas eu sou louca pra ir, nunca fui. Tava aguardando ir com uma amiga que é paraense e tudo mais, mas acabou que a gente até não tem mais contato. E aí eu fiquei pensando, cara, eu queria muito ir, eu não quero deixar de ir só porque eu não tenho mais contato com essa pessoa. E aí ela falou e comentou que é muito bom, que gostou bastante e tal. Eu falei, cara, eu vou. Nem que eu vá sozinha. Ela, não, pô, me avisa que eu posso ir com você. Então, assim, são coisas que a gente só vive quando a gente compartilha, quando a gente está presente. Então, pensando que eu gosto disso, eu pensei, vou fazer isso também no meu perfil.
Então, isso é autenticidade, é você fazer acreditando que aquilo faz algum tipo de sentido. Então, não é só stories trabalhando, não é só stories com coisa séria ou informativos. É um mix disso. Você precisa fazer sua marca pessoal para que as pessoas entendam que você está sendo você mesma. Você precisa fazer isso de uma forma genuína e autêntica. E ser autêntico não é ser diferente, é ser você. Você é mais do mesmo, tá tudo certo, mas ninguém faz o que você faz como você faz. Isso que tem uma frase que eu amo, que eu ouço muito, que é: "Não precisa ser dito". Tava conversando com uma nova parceria que eu tô fazendo comercial agora, que inclusive ela também é Pri, e eu comentei com ela assim, ela falou: "Cara, mas tem muita coisa óbvia que eu fico pensando, não faz sentido eu falar". Faz, porque o que é óbvio pra você não vai ser óbvio pra mim. E quer ver uma prova disso? A gente tava conversando sobre o dia a dia, ela me passando no comercial e eu passando para ela sobre marketing digital. E a gente conversando, eu falei, cara, vai ter muita. Eu fiquei com medo. Eu falei, cara, vai ter muita coisa que eu acho que o que eu vou dizer não vai ser novo para ela. Eu fiquei com receio de não ter valor nessa minha entrega, né? E o que ela tava me entregando tinha muito valor. E aí eu peguei e na hora, na minha vez, eu falei, olha, eu vou falar coisas que você já sabe, mas eu vou passar como eu faço, porque eu acho que vai fazer sentido para você seguir. E você vai entender depois que eu falar. E aí eu fui falando, ela, Pri, não, eu fazia de uma outra maneira. Eu não fazia dessa forma. Engraçado que a gente tava falando exatamente da mesma coisa. A gente tava falando sobre persona. E a forma como eu construía a persona era completamente diferente de como ela construía a persona. Então são coisas que se a gente parar pra pensar, eu podia ter pulado essa parte. Não vou falar sobre esse assunto com ela porque ela já entende disso. A gente já tinha conversado sobre isso em uma outra conversa. Só que acabou que não, muito construtivo pra ela também. Então, gente, o óbvio precisa ser dito. E mulheres, falem de outras mulheres, enalteçam outras mulheres. Eu vi alguns perfis falando sobre isso. Teve uma mulher que foi criticada que ela falou: "Nossa, você só fala de mulher nesse perfil?" Cara, homens não indicam mulheres. E mulheres indicam geralmente outros homens. Então, vamos valorizar e compartilhar nossos perfis das mulheres que a gente conhece. Eu conheço muita mulher incrível, inteligente, foda pra caralho, que sabe muita coisa sobre o que elas trabalham. Mas elas simplesmente não são procuradas, não são sondadas. Inclusive, aqui no meu perfil eu já convidei muitos convidados homens, que eu inclusive aprendo muito com eles e tá tudo certo, a gente tem que aprender com todo mundo, gente. Eu sou meio contra homens, mas eu tenho que confessar que nem todo homem. É que é sempre um homem, mas nem todo homem. Não, mas falando sério, tem muito homem bacana por aí que a gente pode aprender muito. No meu perfil eu já entrevistei muitos legais. Então, inclusive, indico super que vocês vejam. Mas eu também busco sempre enaltecer mulheres. E por muito tempo, inclusive, eu só entrevistei mulheres. Porque eu sei que eu tenho muito para aprender com elas. E é incrível como eu sempre me surpreendo. Sempre supero as minhas expectativas. Eu penso que eu tô aprendendo uma coisa e aprendo mil, muito mais que aquilo que eu tinha planejado. Então, se posicionem de forma correta. Eu vejo muitas mulheres e isso não é só para aparecer. As mulheres, elas são mais inseguras. Eu vi isso hoje de uma amiga. E não é por questão estética. É por tudo. É pelo conjunto. Gente, eu tenho uma pesquisa, eu acho que eu já falei aqui no episódio, mas eu vou ter que repetir nesse também. Tem uma pesquisa que fala que o homem, quando vai se candidatar numa vaga de emprego, ele vê a lista, às vezes ele não se enquadra em nada. Às vezes ele se enquadra em um item de 12, de 15, de 20, que tá lá obrigatório. Ele se candidata. A mulher, de 10 categorias, se ela não se enquadrar em um, não se candidata. E eu digo isso porque quando eu vejo, eu levo isso a ferro e fogo também. Porque eu não sou mais de me candidatar a vagas assim, mas eu penso o seguinte: a pessoa coloca lá como obrigatoriedade. Eu já penso no dia a dia. Se ele colocou como obrigatório, é porque no dia a dia aquilo vai ser cobrado. É que nem o inglês, por exemplo. Do que adianta eu ter todas as expertise se a empresa for internacional e eu precisar ter meu inglês fluente? Então, Priscila, já penso isso. Se a pessoa está exigindo um inglês fluente, é porque ela vai precisar que no dia a dia eu converse, eu fale com alguém. Então, eu preciso entender e preciso saber me comunicar. Mas o homem não pensa assim. Então, a gente precisa mais de autoconfiança. A gente já faz muita coisa durante o dia a dia, a gente já tem muito a assinar só com a nossa vida pessoal. Imagina no mercado. Então as mulheres precisam mais se posicionar. Essa marca pessoal que eu comentei precisa ser mais forte no dia a dia. Parte disso implica em, antes de aparecer para todo mundo, você trabalhar isso com você mesmo.
Fazer terapia é muito importante para isso. Eu lido com coisas na terapia que às vezes eu nem acho que é um problema, que é uma questão, e quando eu menos dou conta, é o que tá me incomodando. Então é importante você trabalhar na terapia para você entender tudo isso. Mas, para além disso, é importante você também, se você não tiver condições de fazer, é importante você ver isso, tipo, o que que eu faço no meu trabalho? Eu acredito no meu trabalho? Tô dando o meu total no meu trabalho? Então, eu tô sendo muito boa naquilo que eu faço. Eu posso melhorar? Cara, a gente sempre pode melhorar. Sempre tem uma pós-graduação que a gente pode fazer, sempre tem um curso extensivo que a gente pode também tá fazendo. Sempre tem alguém que a gente pode trocar ideia e melhorar naquilo, performar melhor. Mas hoje, nas potências que eu tenho hoje, as cargas que eu trouxe até aqui, eu já não tenho muito, eu já não posso dividir isso, sabe? Se dá o devido mérito. A gente vê as vitórias dos outros, mas ignora a nossa própria trajetória. Uma vez que eu fui conversar com uma amiga, que ela nem é muito amiga próxima, mas ela fez alguns elogios ao meu respeito que eu me emocionei muito, eu chorei horrores. E eu fiquei pensando, caraca, é verdade. Essa é a minha história. Essa é a minha trajetória. E ela é linda. Eu superei muita coisa. Eu passei por muita coisa para chegar até aqui. Isso fortalece e engrandece o meu profissional. Então, por que não trazer essas histórias para as pessoas me conhecerem melhor? Por muitos anos eu achei que meu maior defeito era me abrir demais para as pessoas, né? Porque eu sou extremamente sensível, e aí eu achava que contar a minha história para as pessoas iam usar aquilo contra mim. Até que na terapia eu aprendi, na verdade, é a minha história. E por mais que pessoas que não me conheçam possam saber dessa história, né, contorcida porque alguém com muita maldade passou isso para frente de uma maneira para me prejudicar, isso fala sobre ela, não fala sobre mim. E se a pessoa for acreditar no que um terceiro tá falando e não vir me sondar, ela já escolheu o lado dela, tá tudo certo. Mas um ponto importante é que a minha história, ela não vai ser um defeito. Ela é o que me fortalece. Se a pessoa fizer mau uso do que ela sabe sobre mim, pô, que pena pra ela. Então, é muito importante a gente saber disso, a gente fortalecer a nossa marca pessoal sem esquecer do pessoal. Parece que a gente esquece que a gente é ser humano. Parece que a gente esquece que não somos um robozinho. E a gente esquece da nossa própria trajetória. Eu ouço muito isso. Quando eu conto a minha história, às vezes pessoas novas ou mais antigas antigas que eu digo, novas ou antigas, na minha vida, né, de contato. Pessoas que eu conhecia ontem, pessoas que eu conhecia há não sei quantos anos. Incrível como elas falam sobre mim com um peso maior do que eu falaria e tá errado. Ninguém sabe melhor da minha história do que eu mesma. Pode contar da melhor maneira do que eu mesma. Então, gente, com isso, esse episódio é para fortalecer mulheres. Quero muito fazer elogios e enaltecer mulheres incríveis. Eu até pensei em trazer alguns nomes muito bacanas aqui para esse episódio, mas eu vou trazer, inclusive, citar alguns nomes de mulheres que eu conheci, que eu admiro muito. A Gabriel é uma baita profissional do mercado, ela fala muito sobre inteligência artificial e neuromarketing. Então, ela trabalha com dados e ela fala muito sobre isso e ela se atualiza muito e é uma mulher que eu amo e que eu quero muito acompanhar. Inclusive, ela vai estar no RD e eu estou muito feliz porque eu vou acompanhar muito a palestra dela. A Camila Renault, que eu falei que ela é uma referência de consultora de marketing. Quero muito, muito atingir o nível dela, chegar pertinho já seria um baita privilégio e um baita mérito, porque ela é muito maravilhosa. Eu admiro muito ela, o trabalho dela, a forma como ela trabalha também. Inclusive, todas essas mulheres eu estou indicando. E eu queria muito falar a Juliette, tá? Não é só mulheres do mercado. Sabe no que eu admiro na Juliette? Ela enaltece muito os amigos dela. E é uma coisa que eu gosto muito também. As pessoas, quando chegam a um certo ponto da vida. Eu não vou falar de crescer, porque não é sobre crescer. Tipo, quando você vira adulto, você vai precisar de um contador, por exemplo. Sabe? Você vai precisar ter um contato de alguém para fazer uma boa contabilidade caso você entre numa fria. Você sendo empresa ou você sendo pessoa física. Você precisa prestar conta. Faz parte da vida adulta, né? Inclusive. E eu acho um saco, cara, que a gente sempre tem uma afinidade de amigos imensa. A gente sempre tem amigos da tecnologia, da contabilidade, da administração. Na hora que a gente vai precisar desse serviço, a gente nunca considera o nosso amigo. Ué, ao invés de eu considerar meu vizinho,
eu tô considerando um completo estranho. E a Juliette também carrega isso, então eu admiro muito ela por isso. Eu acho que ela fez bem, bom jus também à fama que ela conseguiu, eu acho que ela fez coisas muito bacanas, então eu admiro ela também, admirava ela já no BBB e tudo mais, mas admiro ela como mulher e as atitudes que ela tem. Acho isso muito bacana. A forma como ela valoriza os amigos e como ela valoriza isso de fato no dia a dia dela. Então, ela saiu do BBB, viu? E eu aprendi isso na palestra que ela deu ano passado no RD. Ela saiu do BBB e viu que precisava. Ela viu o tamanho da comunidade que ela tinha e não sabe. Ela não fazia ideia, ela estudou direito. O que eu vou fazer com essa galera? Ela foi lá e chamou os amigos publicitários que ela tinha e pediu para ajudar. Ah, quando ela decidiu seguir na carreira musical, chamou os amigos dela músico e pediu ajuda. Então, teve um amigo dela que compôs música já pensando nela, considerando que ela talvez aceitasse seguir carreira musical. Então, são coisas que eu, Priscila, acredito muito e faria exatamente a mesma coisa. Se eu um dia crescer como eu pretendo crescer, eu quero trazer os meus juntos. E quando eu falo os meus, eu não tô falando só de amigos próximos. Porque às vezes meus amigos próximos são muito, principalmente por conta da faculdade, né? Eu conheço muito mais publicitário do que qualquer outra coisa. Então eu quero enaltecer também os mais afastados, mas que eu sei que trabalha, que faz uma coisa bacana. Então por que não? Eu tenho um amigo advogado, tenho um amigo contador, tenho um amigo administrativo, por que não chamar essa galera? Se eu crescer, eu precisar do serviço dele. Admiro muito. E falando um pouco, saindo um pouco da área de famosos, cara, eu tô admirando muito a Dani Fassa, que já gravou comigo um episódio, vai gravar o segundo em breve. Ela manja muito, sabe, de inteligência artificial. Ela ensina muito e ela tem uma personalidade colaborativa que eu acho muito bacana. Ela é uma pessoa que ela. Eu não sei, eu não posso dizer que ela não sabe dizer não, que também pega mal. Mas eu acho bacana que ela pode até não conseguir te atender hoje, mas ela vai fazer o possível para tentar participar. Ela fala que não gosta muito de aparecer, mas ela sempre topa tudo quando a gente manda um roteiro pra ela. Ela reserva um tempo e faz. E, cara, ela é mãe, ela é casada, mas ela dá seu giro. E é uma mulher incrível, uma profissional excepcional. Eu admiro muito. Também tem a Babi, que eu conheci também no RD. A Dana eu conheci esse ano, a Babi eu conheci ano passado. Uma mulher incrível, faz parte do Elas no RD. Eu admiro muito. Ela é uma pessoa muito empática. Ela tá sempre colaborando, ela tá sempre sentindo também. Ela sabe quando a gente muda de humor, quando a gente não tá se sentindo bem. Ela sabe quando a gente tá tentando. Não é nem questão de tipo assim, ah, é porque eu não quero falar, não. É porque às vezes eu não tô vendo situações. Teve muitas situações que eu falei, cara, que chato, eu não vou trazer esse assunto pra ninguém, porque eu sei que não vai ser bacana. Ela sentiu, a gente conversou, então é mãe também, também é casada, mas também é uma profissional maravilhosa. Ela é muito inteligente e ela tem uma carga profissional que eu acho muito bacana. Inclusive, eu tava para fechar um cliente novo e troquei muita ideia com ela, porque ela é muito boa no que ela faz. Ela tem um coração gigante. Aliás, se eu parasse para falar do Elas, eu ia passar, assim, muito tempo aqui, porque a Cris também é maravilhosa. Ela é uma pessoa que não vê problema em tentar ajudar, em tentar estar junto, sabe? É uma pessoa que é completamente aberta para novas oportunidades, novas amizades. Eu acho isso muito legal. E ela tem uma carreira já estabilizada, tem uma filha linda, que é a nossa menina, mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto ela carrega várias coisas que a gente não queria que ela carregasse. O fardo que ela carrega, que a sociedade implicou durante a vida dela, a carreira dela. Mas mesmo com todo esse fardo, mesmo com todo esse peso, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher competente, ela é uma mulher que tem muito a ensinar. E eu sempre acho fantástico. Inclusive, ela é de uma inteligência, ela sempre traz um vocabulário novo. Olha, é maravilhoso. Cara, a Jenny, que é uma das mulheres mais jovens que eu conheço, eu acho, uma das mulheres mais jovens e mais inteligentes. Eu já falei um pouco sobre a geração dela, já critiquei bastante, mas eu confesso que eu tenho que torcer o nariz e reconhecer que existem pessoas muito bacanas dessa geração também, não só ela, porque também tem a Lari que trabalha comigo, que é minha designer, que eu te amo, Lari. Muito, muito fantástica também, muito competente. A gente se conheceu porque eu fui para um cliente onde já tinha designer e foi maravilhoso trabalhar com ela.
muito competente. Não tem trabalho que eu não indicaria ela, assim, porque ela é muito maravilhosa. Eu acho ela muito fantástica. E sabe fazer coisas muito incríveis. Tava sofrendo, penando com o estagiário antes, e não era só porque ele era homem, não. Era porque ele era preguiçoso mesmo. A gente tem que reconhecer as coisas. E quando ela pegou a conta e começou a trabalhar comigo, eu vi o quanto eu tava carente do que ela poderia me oferecer, porque ela foi muito diva, ela foi muito maravilhosa e deu super certo. Então, assim, mulheres maravilhosas, que eu admiro muito. Minha pessoa, nossa, minha pessoa é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, porque ela é muito, cara, ela é muito tanta coisa. Mas ela é muito competente, ela é muito inteligente, ela é muito dedicada. Eu acho que quando eu penso na palavra dedicação, eu penso nela. Ela é a pessoa que me vem em mente quando eu penso em dedicação. Eu admiro muito ela, ela me motiva muito também. A maneira como a gente se conversa, a gente se constrói muito junto. E eu admiro muito isso. Então, eu acho isso muito legal, muito bacana. E ela é uma pessoa incrível, ela é uma pessoa extremamente. Ai, é difícil encontrar palavras para definir ela. Mas ela é uma pessoa muito capacitada. E é incrível como ela consegue, independente das dificuldades que ela estiver passando, ela consegue se adaptar aos formatos. Então, ela é uma pessoa muito prática. Inclusive, é uma coisa que eu admiro muito, porque eu também sou muito prática. Então, eu amo encontrar pessoas tão práticas quanto eu. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito diferente, porque do jeito que eu sou extremamente sensível, ela é o completo contrário. Mas, ao mesmo tempo, uma forma muito colaborativa. E ela também compreende muito, um pouco do que eu falei da Babi, né, de reconhecer no outro. Gente, eu sou capricorniana, eu sempre vou ver o lado bom da pessoa, tanto profissional quanto pessoal, é incrível. Mas é uma das advogadas que eu mais admiro e todos os assuntos que ela aborda, ela dá aula. Inclusive, ela já deu aula em faculdade, ela é maravilhosa, diva. Inclusive, se ela se divulgasse mais, eu estaria compartilhando o perfil dela, que ela é muito boa. Também tem minha amiga, cara, eu tenho uma amiga que ela é o exemplo de fortaleza. A minha amiga Tati. Nossa, ela é muito forte. Ela é uma das mulheres mais fortes que eu conheço. E eu acho que se ela ouvisse isso, ela não concordaria. Ela diria que eu estaria equivocada. Mas ela é uma das mulheres mais fortes que eu conheço, porque ela passa por coisas que eu nunca me imaginaria passando. Sempre que ela me passa um desafio que ela tá vivenciando, eu falo, cara, eu não sei, no seu lugar eu acho que eu não conseguiria passar por isso. Consegue. Ela consegue. Ela pode duvidar, ela pode chorar, sofrer um pouco no trajeto, mas vai dar certo. Sempre dá certo. Então, ela é meu exemplo de fortaleza. E ela também é muito boa no que ela se propõe a fazer. Muito boa. Quando ela se propõe a estudar, ela é uma excelente estudante. Quando ela se propõe a fazer algum trabalho, ela é muito boa no que ela faz. Então, assim, se ela tiver prazer e gostar do que ela tá fazendo, ela vai fazer muito bem. Só que se ela não gostar, sai de baixo. Porque aí, minha filha, não tem quem force ou quem faça ela fazer bem feito, entendeu? Porque não é da área dela. Então, assim, tem isso também. Cara, eu acho que não tem como eu não incluir minha mãe. Minha mãe é uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. Ela passou por desafios da vida inimagináveis, mas ela conseguiu superar de uma maneira muito bonita. E ela é uma das mulheres que eu mais admiro hoje, porque ela tem uma forma de enfrentar a vida. Ensina muito. Ela me ensinou muito. Ela me ensina até hoje. E se hoje eu sou uma mulher independente, se hoje eu sei o meu potencial, desacreditando às vezes, é graças a ela. Tão difícil. Nem esperava que fosse emocionante esse episódio, mas se fosse uma única mulher pra me citar, seria ela, com certeza. E eu tenho muitas outras. Incrível como eu tenho muitas mulheres que eu conheço, até as que eu não quero admirar, quando eu conheço a história, eu passo a admirar. São mulheres incríveis, são mulheres maravilhosas, que eu fico sempre cada com as histórias, com o que passou, com o que viveu, com o que enfrenta, com o que vive, e mesmo assim se supera. E é incrível como cada vez mais eu percebo que o que você faz no seu dia a dia implica em como você vai ser, implica como você vai ser vista. Então isso é muito importante mesmo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que isso vire uma corrente do bem, assim, que você saia compartilhando, dividindo
mulheres que você admira, mulheres que você gosta. E eu quero muito que vocês comentem, inclusive, com mulheres que você mais admira, pode ser profissionalmente, pessoalmente, enfim. Comentem com mulheres que vocês gostem. Eu quero muito que isso vire uma corrente, que isso faça sentido e que a gente admire mais mulheres, que a gente conheça mais mulheres incríveis, que a gente siga mais mulheres incríveis. Tem muitas mulheres por aí para ensinar a gente. E eu não tô querendo fazer uma corrente de, eu odeio homens, não sigo mais os homens. Não, tem uns caras bacanas que dá pra seguir. Mas também tem muita mulher incrível. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês façam isso, que vocês comentem, coloquem aqui mulheres incríveis que vocês admiram, porque eu quero muito. Eu sempre gosto de conhecer novas pessoas, novas representatividades sobre outras coisas, sobre outras áreas. Eu gosto muito. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero muito que vocês façam acontecer essa corrente do bem de mulheres maravilhosas. Um cheiro da Pri.